bem-vindos, em nome de Jesus. Nosso irmão Ricardo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido de podermos estarmos aqui nessa noite, na nossa casa, para junto podermos estarmos adorando a presença de Deus em mais um domingo, onde muitos queriam estar aqui nessa noite, mas não tem esse privilégio, e Deus tem nos dado esta grande oportunidade de podermos estarmos aqui, agradecendo a Deus por mais uma semana que está começando, e Deus nos dando esta oportunidade para nós podermos estarmos ouvindo a sua palavra e abastecendo a nossa vida, porque Deus, Ele cuida de nós. Estou muito feliz de poder estar aqui. Cada louvor que foi entoado nesta noite, estava aqui sentado me alegrando, conversando com o nosso presbítero Joel, estava lembrando de Linha do Tiro 1, onde nós começamos lá, e a lembrança muito boa, onde Deus nos fez muitas promessas, mas graças a Deus que o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Então nesta noite é motivo de nós se alegrar na presença de Deus. Eu sei que muitos que estão aqui nesta noite tiveram um dia bastante corrido, mas estamos na casa de Deus, e quando nós estamos na casa de Deus é motivo de nós se alegrar em sua presença. Meus irmãos, segundo autoriza o nosso presbítero Joel, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 15, meus irmãos, e versículo de número 32. Queremos falar um pouco desse texto bíblico, uma palavra que está ardendo em meu coração, e acredito que Deus, Ele vai continuar falando conosco. Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 32, está escrito assim a Bíblia: mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Os irmãos sabem que Jesus, Ele sempre foi um projeto que estava no coração de Deus, e pelo menos em pouco tempo aqui na terra, Jesus, Ele conseguiu cumprir a missão que estava em seu próprio coração. É verdade que os profetas do Antigo Testamento tiveram grandes revelações deste projeto chamado Jesus. O profeta Isaías, no seu capítulo de número 7, versículo 14, ou por que não falar dessa tão grande profecia de Isaías, onde Isaías, ele vai profetizar a respeito do nascimento de Jesus, e é por isso que este profeta,
ele é conhecido na Bíblia como um profeta que teve a oportunidade de pelo menos de profetizar a respeito das 3 fases de Jesus. Isaías profetizou a respeito do nascimento de Cristo. Ele também profetizou a respeito do nome de Cristo. Isaías profetizou a respeito da morte de Cristo. É por isto que este profeta, ele é conhecido na Bíblia como profeta messiânico. E é interessante que a missão de Cristo aqui na terra, ela foi uma missão árdua, um projeto difícil, mas que este projeto Deus ele havia aprovado. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, observe que este médico Lucas, ele vai fazer questão de trazer alguns acontecimentos, alguns milagres que Jesus ele havia realizado no seu ministério. É verdade que a Bíblia ela vai dizer que Jesus ele sempre teve a preocupação de ministrar a palavra, de pregar a palavra, e em primeiro lugar Jesus ele sempre teve a preocupação de trazer para a terra o reino de Deus. Observe que Jesus, quando ele inicia o seu ministério, as pessoas, as multidões, as pessoas que lhe seguiam, tanto de perto como de longe, ficavam maravilhados, porque nunca tinha visto um homem como Jesus. É verdade que no Novo Testamento, no período em que Jesus iniciou o seu ministério, é verdade que existia muitas seitas, muitos profetas, mas a Bíblia vai dizer que a ousadia e a unção que repousava sobre a vida de Jesus atrairia as pessoas sem muito esforço. Os irmãos sabem, como alguém já falou e como alguém prega, pelo menos a respeito de 3 pessoas seguiam a Jesus. A primeira pessoa era aqueles que necessitavam, aqueles que queriam, que tinham sede da palavra de Deus. Essas pessoas estavam próximo de Jesus porque amavam a palavra, queriam se alimentar da palavra, daquilo que Jesus estava pregando. A segunda pessoa que estava volta de Jesus era aqueles que examinavam a sua palavra, mas por outro lado eram pessoas que queriam encontrar uma falha para querer detonar a Jesus, para querer destruir o seu próprio ministério. Mas a terceira pessoa que seguia Jesus era aquele que precisavam de uma cura, que precisavam ser curado, e para essas pessoas Jesus realizava milagre. Mas perceba que quando o médico Lucas aqui está pregando, Lucas ele está falando a respeito de uma parábola. Os irmãos sabem que pelo menos em 3 anos e meio Jesus ele havia citado a respeito de 38 parábolas. E alguém perguntou dizendo: mas por que o Senhor fala por intermédio de parábolas? Porque quando Jesus falava por intermédio de parábolas, Jesus explicava com mais detalhe, mais esmiuçado aquilo que ele queria trazer, aquilo que ele queria pregar. A Bíblia vai dizer que justamente aqui no capítulo 15 Jesus citou a respeito de pelo menos 3
parábolas. A primeira parábola, Jesus falou a respeito da ovelha perdida. A segunda, Jesus falou a respeito da moeda perdida. E a terceira, Jesus fala a respeito do filho que estava perdido. Perceba que este capítulo 15 aqui, Jesus está fazendo uma junção. Jesus está pregando e ele quer chamar a atenção daquele que está lendo. Todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada e encontrar uma palavra repetida, pelo menos 2 vezes, redobre a sua atenção, porque Deus quer falar com você. Então perceba, neste capítulo 15 aqui, Jesus fala a respeito de perda. E observe, nenhum ser humano quer perder, mas Jesus aqui, ele vai nos ensinar por intermédio da perca. A Bíblia vai dizer que existia uma terra um homem, e este homem, ele tinha respeito de 2 filhos. A Bíblia vai dizer que existia um filho mais novo e existia um filho mais velho. Diz a Bíblia que o filho mais novo chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que é meu. A Bíblia diz que o pai, sem questionar o filho, pegou a sua herança, a parte da sua herança, e deu para ele. Perceba que depois que o pai havia dado a este filho que tanto lhe pedia a sua parte da sua herança, diz a Bíblia que o filho mais novo sai da casa do pai. E justamente aqui me chamou a minha atenção. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que este filho que saiu da casa do pai, ele saiu com dinheiro. E logicamente a Bíblia vai dizer que ao decorrer da sua saída da casa do pai, ele vai encontrar amigos, pessoas que vão estar próximo dele. E interessante isto, porque essas pessoas, essas amizades que vai estar com este rapaz, são pessoas que vão desfrutar daquilo que o pai havia dado a ele. E logicamente que este filho mais novo, ele vai desfrutar tudo aquilo que estava em seu coração. Por quê? Porque ele vai conhecer pessoas novas, ele vai adentrar em lugares que ele não havia adentrado, ele vai passar, ele vai entrar, ele vai conhecer pessoas que ele não havia conhecido. Mas o que me chama a minha atenção, presbítero Joel, é que quando este filho jovem, esse moço, saiu da casa do pai, é que ele encontrou aquilo que ele queria. Mas por outro lado, as pessoas que estavam em volta dele só queria pegar, só queria desfrutar aquilo que ele tinha. Então logicamente eu entendo aqui, percebo que Jesus está nos ensinando aqui, é que enquanto este moço, ele tinha dinheiro para gastar, ele tinha amizade. Enquanto ele tinha dinheiro para gastar, ele entrava em lugares, comia em lugares melhores. Mas a Bíblia vai dizer que a sua fortuna se acaba, que aquilo que ele tem está se acabando. E logicamente o texto vai dizer que os amigos que estavam em volta dele, aqueles mesmos amigos que estavam com ele, quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha riqueza para gastar, esses mesmos amigos, a Bíblia diz que ele se afastou deste moço, deixou esse moço, não queria mais saber deste moço. Por quê? Porque o que o moço tinha havia acabado. Mas a Bíblia vai dizer que neste período de tempo, este moço que dormia em lugares bons, que entrava em lugares bons, a Bíblia vai dizer que a situação dele, pelo Joel, foi uma situação
situação precária. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando o dinheiro se acabou, este moço, ele passou a passar necessidade. Este moço passou a passar necessidade. E cadê as amizades? E cadê os amigos? E cadê aqueles que estavam com ele? A Bíblia vai dizer que todos eles deixaram este moço. Chegou um ponto no período Joel que este moço aqui, ele entendeu que enquanto ele estava na casa do pai, a Bíblia diz que para ele não faltava nada. Enquanto ele estava na casa do seu pai, ele tinha comida, ele tinha alimento, ele tinha roupa, para ele não faltava nada. Diz a Bíblia Sagrada que este moço aqui, ele entendeu que a melhor coisa a fazer era voltar para a casa do pai, era retornar para a casa do pai, era de encontro ao seu pai. E diz a Bíblia que o seu pai, ele estava esperando este moço. Ao contrário das amizades que haviam virado as costas, o seu pai estava de braços abertos. O seu pai estava esperando ele. O seu pai não havia deixado ele. A Bíblia diz que de longe o pai viu ele, e diz a Bíblia que o pai abriu os braços, e diz a Bíblia que quando ele chegou, o pai abraçou ele. Mas interessante é que quando ele chegou até o pai, a Bíblia diz que o pai, ele havia preparado uma festa, e a primeira coisa que ele fez, diz a Bíblia que o pai deu uma veste nova para aquele moço. O pai mudou a situação daquele moço. O pai não virou as costas. Então recebe esta palavra aqui nesta noite. Jesus, ele está de braços abertos para você. Jesus é o único Deus que não vira as costas para nós. É que se nós tiver com dinheiro, ele abraça do mesmo jeito, mas também se não tiver, ele continua abraçando, porque ele ama a nossa vida e ele cuida de nós. Então guarde esta palavra na sua vida aqui nesta noite. Jesus não abre mão de você. Jesus não perde você de vista. Você com dinheiro ou sem dinheiro, Jesus ama você e vai continuar amando, porque Jesus tem plano na sua vida. Diga glória a Deus pela palavra aplicada aqui nesta noite. Então guarde esta palavra no seu coração. Deus, ele sempre vai estar de braços abertos para você. As pessoas podem até virar as costas, mas Jesus não vira. As pessoas podem até esquecer de você, mas Jesus não esquece. As pessoas podem até esquecer o seu nome, mas Jesus não esquece. O pai tinha todos os motivos para esquecer do filho, mas o texto vai dizer que de longe o pai estava com os braços abertos, porque tinha projeto e tinha sonho para ser realizado na vida daquele moço. O que o diabo queria, ele conseguiu. O que o diabo planejou, ele havia conseguido. De quê? De tirar aquele moço da casa do pai, de arrancar aquele moço da casa do pai, de tirar aquele moço das promessas de Deus para a sua vida. Mas o texto vai dizer que da mesma forma que o filho saiu, o pai recebeu ele, porque o pai simboliza Deus. Então Deus está nesta noite de braços abertos para você. Você pode até pensar que não tem mais saída, mas guarda esta palavra aqui nesta noite. Jesus está de braços abertos para a sua vida e vai continuar cuidando de você. Diga glória a Deus pela palavra aplicada.